Alô você, meu nome é Leonardo e você está no canal Pisando na Bola. A gente segue o nosso modo férias com vídeos pré-gravados para falar sobre o Botafogo, sobre assuntos que estão circulando no Botafogo, em um mês que tem muitas notícias. E esse vídeo aqui, voltando agora de madrugada, para falar sobre essa parceria que o Textor tanto fala com o Lyon, que ainda não se concretizou, sobre a saída e chegada de jogadores. A gente está vendo que, por exemplo, o Lucas Fernandes hoje teve notícia que fechou com o Fortaleza, está perto do Fortaleza. Alguns outros que estavam com a gente na Série B estão voltando, como Chay, Breno. Então, falar um pouco sobre isso logo depois da vinheta. Hoje vem sendo noticiado desde ontem a chegada de alguns jogadores, volta, né? A volta dos que não foram. Chay, Breno, jogadores que estão com um contrato de empréstimo no fim, não estão renovando com o clube. Por outro lado, alguns jogadores que estão saindo, que já tinham sido comunicados, como o Lucas Fernandes, fechando com outros clubes brasileiros, como o Fortaleza. A gente vê esses movimentos do mercado, até jogadores que pertencem ao Botafogo, mas interessante a gente perceber até uma mudança no nível dos jogadores do Botafogo desde a SAF. Eu estava outro dia pesquisando e vi o Bruno Nazário, o famoso Bruno Nazário, que caiu com a gente. Ele estava no Chapecoense na segunda divisão, lutando para não cair. Ele não era titular absoluto, revezava ali no time. Vê o Chay, que não consegue se firmar na segunda divisão pelo Ceará, o Breno, e tantos outros que passaram pelo Botafogo que não conseguem, não tem nenhum padrão, como diz o texto, de Série A. Isso é uma coisa que ele fala que é verdade. Os caras não tem padrão de Série A. Raramente tu vai encontrar um jogador que passou pelo Botafogo que tá na Série A. Serve pro Campeonato Brasileiro, quanto mais pra Europa. Então tu vê esses jogadores, tipo o Chay, o Breno, outros que podem voltar, o Erisson, não conseguiu nem se firmar no São Paulo também, nem como reserva, tá voltando de, de empréstimo, e o Botafogo tá meio de mãos atadas, sem saber o que fazer com ele. Não tá no elenco, vai emprestar de volta. A questão é que os caras não conseguem se firmar numa Série A. O Oyama era reserva do Goiás. Oscilava, era titular em alguns jogos, é, reserva em outros. Você não vê esses caras fazendo nenhuma boa Série A. A maioria tá espalhada pela Série B. A gente vê isso se refletindo. O Diego Gonçalves pelo Atlético Goianiense, tantos outros. Então, querendo ou não, a gente vai ver muito mais a partir de agora jogadores do Botafogo que não servirem pra gente, entre aspas, né, servirem, não continuarem no elenco, como o Lucas Fernandes e outros, tá rodando em clubes de Série A, enfrentando a gente, lei do ex, todo mundo fala, etc. Isso eu acredito que vai acontecer com muito mais frequência do que acontecia. Às vezes a gente falava até de maldição alvinegra, que às vezes nem existia, era muito jogador ruim mesmo, que não precisava nem da maldição pra, pra não dar certo. Então, talvez agora a gente vai ter muito mais esse enfrentamento com ex-atletas nossos. A gente está vendo, por exemplo, o Júnior Santos sendo bastante disputado, apesar de ter contrato com o Botafogo, por Corinthians, Grêmio, sendo sondado por alguns clubes. E esses jogadores que saírem agora, por exemplo, o Diego Costa, que a gente ainda não sabe se vai renovar o contrato, o próprio Carlos Alberto, que a gente não sabe se vai renovar o empréstimo, Gabriel Pires, que ainda não definiu se vai renovar o empréstimo. O próprio de Plácido, eu não duvido que algum clube brasileiro procure da Série A. Então a gente vai ver muito mais isso acontecendo. E é um movimento natural desse início de SAF do Botafogo. A gente ter mais jogadores de Série A e vamos ver muito mais eles circulando pelo futebol brasileiro, coisa que a gente poucas vezes via. Então, esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto também, deixa eu botar aqui na tela pra gente, aqui no card da tela, é essa parceria com o Lyon, né? Que o Textor fala muito disso, é a segunda vez que ele fala. Ele havia falado em julho sobre isso, que é ter jogadores do Lyon que iam passar pelo Botafogo antes de ir para lá, jogadores sul-americanos, mas nunca entrou em tantos detalhes sobre isso. Algo que muita gente da torcida se pergunta como funcionaria.
disse que ia tentar fazer no mês de julho do ano passado e não fez. Essa passagem não houve nenhum jogador com dinheiro do Lyon no Botafogo. Talvez pela sanção que o Lyon recebeu da Federação Francesa, né, pelo órgão que controla o futebol francês por questões financeiras, de balanço, algo um pouco mais complicado que eu preciso se aprofundar bem mais para até dar uma opinião sobre tudo que ocorreu com o Lyon nesse ano. Mas a questão é que o Textor não podia contratar pelo Lyon praticamente na primeira janela dele como acionista do Lyon. Então isso pode ter influenciado. Mas também não teve nada aqui no Botafogo para isso, né? A gente não viu ninguém chegar do Lyon e as pessoas perguntam muito como isso funcionaria, né? Eu, na minha percepção, sem ter algo mais detalhado, o Textor nunca detalhou como funcionaria. Eu entendo que seria muito mais com jogadores mais prontos para a Europa, porque como o mercado tem funcionado hoje, principalmente para o Botafogo para suprir uma deficiência, vamos dizer, estrutural, que é não ter uma base sólida, uma base com CT, que outros clubes têm. O Botafogo, desde que o Texas chegou aqui, tentou contratar alguns jovens para ver se eles deslancham, né? O Botafogo, como posso dizer, lapidar esses jovens e revender para a Europa, entregar prontos para a Europa, que é um mercado muito sólido hoje em dia desse tipo de transferência. Você vê o Benfica, o Ajax, o Porto, o próprio Lyon, o Texton não comprou ele à toa. É um modelo de negócio praticamente, você comprar aqui da América do Sul para revender dentro da própria Europa para clubes com um maior poder aquisitivo, geralmente o Big Six da Inglaterra, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Os caras tentam vender para esses clubes que não pagam pouco por jogadores já prontos. Então o Botafogo, ele hoje, ele está quase no início da cadeia alimentar, né? Ele para suprir essa deficiência estrutural, ele compra jogadores por 2 milhões de dólares, tipo Segovinha, Diego Hernandes, para lapidar, fazer como o Jefinho, vender por 10, 11, 12 milhões. É um processo natural no mercado sul-americano. Outros clubes já formam esses próprios garotos para vender por 9, 10, 11, 12 milhões de dólares. Quando tu forma um jovem assim, muito bom como o Hendrick, tu consegue vender por 30, 40. Quando você forma um meio campo, como o João Gomes, vende por 20. Mas ali não sai dessa linha até 23 anos. Então o Botafogo investe nesse tipo de jogador. O Lyon entraria na história, eu acho que já pegando esses jogadores prontos para a Europa, que não precisariam ser lapidados aqui, estivessem a ponto de dar um passo. A visão que eu tenho dessa parceria do Textor com o Lyon. Mas funcionaria mais ou menos assim. O jogador que está perto de ir para a Europa, que os scouts deles entendem que é scout europeu, o do Lyon é muito bom nisso, porque ele nos últimos 10 anos, volto a dizer, Lyon, Benfica, Porto e Ajax foram os clubes que mais lucraram com o mercado de transferência. Estou dizendo que é uma venda, não, entre compra e venda. Então é um modelo de negócio já estruturado lá. Então, talvez a ideia do Texta é pegar esses caras já prontos, que hoje custam entre 6, 7, 8, 9, 10 milhões de dólares aqui na América do Sul, esses caras de 10 milhões, primeiro passar por aqui, porque eles já estão prontos para jogar na Europa, então provavelmente naturalmente já estão prontos para jogar no Botafogo antes de ir para o Leão, talvez por questões de restrição de estrangeiro, como ele falou, ou por outros motivos, mas essa seria a ideia na minha cabeça essa parceria com o Leão, esses caras mais prontos, porque jogadores precisam ser lapidados, isso é do Botafogo. O Botafogo pode fazer esse investimento. É 1 milhão de dólares, 1 milhão e meio de dólares. Apesar de hoje a gente falar até. Hoje a gente pode fazer. A gente sabe que antigamente isso era a maior contratação da história do Botafogo. Hoje em dia é um investimento que a gente pode fazer. Então eu vejo dessa forma a parceria com o Lyon. De trazendo jogadores como o Benfica pegou o Enzo Hernandes. Então ele passar por aqui antes de ir para o Benfica, ou antes de ir para o Lyon. Jogadores mais prontos para a Europa, porque os que precisam ser lapidados não é modelo de negócio para o Lyon, não interessa para o Lyon, ele precisa do cara pronto já para a Europa. Eu me lembro quando o Botafogo estava negociando com o Daniel Ruiz, eu conversei com um amigo meu que ele trabalhava no Scout no Porto, ele falou, olha Léo, aqui na Europa ninguém vai atrás dele, esse Daniel Ruiz, porque ele não está pronto, ele precisa talvez ir para uma liga como o Brasil, para pegar cancha lá, para estar pronto para jogar na Europa. E não deu outra. Falavam que era o novo Rames Rodrigues, isso e aquilo.
nenhum clube europeu procurou. O Botafogo não conseguiu fechar, ele acabou indo pro Santos e não ficou 3 meses lá. Foi um contexto totalmente inapropriado para um jovem se desenvolver, né? Que o Santos estava foi uma bagunça esse ano, mas ele não conseguiu vingar no Santos. Então é algo para a gente ficar de olho, essa parceria do Lyon com o Botafogo, como ela vai desenvolver. Então, um grande abraço para todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar esse vídeo aqui gravado. O nosso momento férias do Luciano Huck, né? Eu brinco que é o H do Luciano Huck que tinha antigamente, que era quando ele vinha para o Rio, fazer diretamente aqui do Rio, da Praia da Barra. Era um modelo diferente, mas que mantinha o programa no ar. Então, nesse modo férias, um grande abraço para todos. Se inscreva no canal, ative o sininho. A gente vai continuar mandando vídeo aqui dia e noite. Um grande abraço e até a próxima.